Graça e paz, igreja do avivamento. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Diga eu. Então pegue a Bíblia Sagrada com muito amor e carinho. Gente, que bom estar aqui com vocês, hein? Meu Deus. Abra comigo em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Quem estava sentindo uma dor e foi curado aqui nesse momento de nos lançarmos nos braços de amor do Pai? Levante sua mão se você foi curado. Pastor, eu cheguei aqui sentindo uma dor, foi embora. Aqui, ó, uma pessoa. Quem mais, gente? Ó, lá atrás, duas. Cheguei aqui sentindo uma dor e foi embora. Pastor, não estou sentindo mais nada. Tem mais alguém? Duas pessoas. Amém? Vamos dar uma salva de palmas por essas duas pessoas que foram curadas. Diga glória a Deus. E aí, se eu fizer uma outra a pergunta de outra forma, vai ter mais pessoas. Quer ver? Quem chegou aqui mal, não estava bem, desanimado, um aperto no coração, um sentimento, sabe assim, de frustração, quase que nem chega aqui, mas decidiu vir, veio, e esse sentimento, essa coisa ruim, foi embora. Levanta a mão aí. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4. Diga glória a Deus. Amém, gente? Isso também é cura, tá? Na Bíblia, no português vai ter cura, mas é um tipo de cura diferente. É uma cura na alma. No original é terápios. É cura também. Amém ou não amém? Então Deus tem cura para nós. Corpo, alma e espírito. Porque nós somos tripartido. Corpo, alma e espírito. E outra coisa. A enfermidade emocional na alma é pior do que a física. Por quê, pastor? Na medida que ela se agrava, ela reflete no físico. Ela transborda no físico. A ciência hoje chama de doença psicossomática. Psico do grego psique, que significa alma, e somática, soma, corpo. Uma doença na alma que se manifesta no corpo. Por isso que tem gente que toma remédio, faz tratamento e não fica bom. Por quê? Porque a origem da doença física de algumas pessoas é na alma. É uma questão emocional que não foi tratada. Aí você toma remédio, aí daqui a pouco está fazendo tratamento com medicamento, agora fugiu aqui controlado, né? Porque saiu dos medicamentos básicos e agora está no controlado, porque não resolve, porque não é físico, é emocional, é na alma da pessoa. Deus tem cura, gente. Deus tem cura. Amém ou não amém? Deus tem cura. Pastor, o pastor está dizendo que eu vou deixar os medicamentos que eu estou tomando? Eu não estou falando isso, tá? Agora você tem que entender que o seu tratamento, ele não tem que ser só a nível corpóreo. Não tem que ser só físico. O seu tratamento tem que ser corpo, alma e espírito. Amém ou não amém? Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Gente, que bênção estar aqui com vocês. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu bateu uma saudade grande de estar aqui. Uma sensação de que fazia já assim uns... Eu não sei se é porque eu não preguei domingo passado. Será se foi? Quem estava aqui no domingo de chegada de encontro com Deus? Levanta a mão aí. Eita, que domingo maravilhoso. Sim ou não? Já estamos a todo vapor para o próximo encontro com Deus. Já tem mais de 20 nomes, diga amém. Quem aqui ainda não foi para o encontro com Deus? Levanta a mão aí. Ó, olha para a pessoa que está do teu lado, vê se ela levantou a mão. Bate no ombro dela com carinho e diz assim: ei, você vai, hein? Você vai para o próximo encontro com Deus. Vai ser tremendo na sua vida. Amém? É só decidir. Decidiu, acabou-se. Faça sol, faça chuva, chova canivete, você vai. E serão 3 dias que vão marcar a sua história, a sua vida. Assim como marcou a minha, e assim como marcou a vida de muitas outras pessoas, assim será com você também. Quem encontrou Hebreus 1,14, diga amém. Eu não sei se você sabe, mas nós estamos aqui em uma série de mensagens com o tema Batalha Espiritual. Hoje é o 12º dia, ou seja, já fazem completa 3 meses
que nós estamos ministrando sobre batalha espiritual, e tem gente que ainda não entendeu nada. Por quê, pastor? Porque não se esforça para entender, mas aqueles que estão mergulhados, a sua vida já mudou, porque a sua compreensão espiritual é outra, e estão acessando o poder que vem de Deus, que lhe é direito, e a sua realidade dentro de casa, na vida profissional, na vida acadêmica já é outra, porque entendeu que tudo que existe no mundo natural tem a sua origem no mundo espiritual. Quem está entendendo isso, diga amém. E quando você entende isso, entende o seu poder, o poder que está em você, que foi dado por Deus, para criar no mundo espiritual as coisas, e trazer a realidade para o mundo natural, sua história ela é outra, pastor, não entendo nada disso, fica tranquilo, um passo de cada vez, toma a decisão hoje de dar mais um passo, tá bom? No seu tempo, não queira tá caminhando na mesma velocidade de compreensão da pessoa que está do teu lado, para com isso. Existe um grande erro que nós como seres humanos cometemos, é o erro da comparação. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: pare de se comparar. Se você ficar se comparando, você vai se frustrar. Para de se comparar. Você não precisa ser melhor do que o outro, você não precisa ser melhor do que ninguém. Você só precisa ser melhor do que você tem sido hoje, só isso. A tua comparação hoje é com o teu eu de ontem, aí você tem que ser hoje melhor do que você foi ontem, ponto. Dá um passo além do que você já deu, e um pouco mais além de onde você chegou. A tua competição e a tua comparação é com você mesmo. Você entendeu aqui? Eu estou ministrando já há vários domingos. A maior batalha não é anjo e demônio, é a batalha da essência, é a batalha que você passa no campo da mente, é a batalha que você passa com o seu eu interior. Quem está entendendo isso, gente? Conheço pessoas, vocês estão comigo aqui, sim ou não? Conheço pessoas cheias de talentos, de habilidades, potencialidades e capacidades dando errado, com ferramenta, com tudo para dar certo. Por quê? Porque estão perdendo a batalha interna, estão arrefecendo internamente, desistindo internamente, caminhando para trás internamente. A maior batalha é a batalha da essência. E eu quero te dizer algo: em Cristo Jesus, essa batalha ela já foi vencida. Você só precisa acessar ela através do novo nascimento. Só precisa acessar para de fato, de verdade, você ser uma pessoa restaurada, renovada, transformada. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E isso, para quem crer, é uma nova história, é uma nova vida, é uma transição de mentalidade. Quem lhe conhecia vai ficar de boca aberta com o poder de Deus transformador na tua história. Você tem que crer, crente. Talvez você tenha 10 anos de igreja, mas a tua mente nunca foi transformada, e aqui domingo após domingo, a tua mente vai ser transformada, você vai viver uma nova realidade, você vai ter a impressão que você acabou de se converter, porque o primeiro amor vai ser renovado no teu coração, vai voltar, o primeiro amor vai voltar, em nome de Jesus. Você que chegou aqui dizendo: ah, como eu queria que voltasse aquele tempo, não vai voltar aquele tempo, sabe por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem crê, quem recebe, gente. Então toma posse, céus abertos sobre esse lugar, tem uma conexão da parte de Deus, sabe? Eu estava, hoje à tarde, eu conectado com Deus, falando com o Senhor, bateu uma saudade de estar aqui falando com você, e Deus me disse: tem pessoas que estão desconectadas, que serão reconectadas nessa noite, e a esperança vai voltar para o coração delas. Um dia elas creram, hoje elas não creem mais, mas a partir desse culto dessa noite, elas voltarão a crer. E se você crer, muda, a realidade muda, porque quem tem uma atitude simples, você não consegue, as coisas crescem dentro da tua cabeça assim de uma forma louca,
e você começa a fazer tempestade num copo d'água, você começa a se estressar por causa de besteira, aí começa a confusão, tudo que estava bem começa a ir de mal a pior. É assim ou não é, gente? Sim ou não? Pois nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder atuante do Espírito Santo, você vai dar um passo de fé. Você vai tomar uma decisão nessa noite: eu não vou mais ficar paralisado, não aceito mais a paralisia na minha vida. Você vai tomar uma decisão: no dia que eu acordar desanimado, mesmo desanimado, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu não vou ficar de cabeça baixa, mesmo que eu não esteja bem, Deus está comigo. Tem anjos que foram mandados ao meu favor para batalhar comigo. Eu posso não estar bem emocionalmente, mas eu não vou parar, eu vou continuar marchando, eu vou continuar fazendo o que tem que ser feito. E o Deus, que é o general dos exércitos, que jamais perdeu uma batalha, vai me dar vitória, porque operando Deus, quem impedirá? Bata na palma da mão da pessoa que está do teu lado e diga: volta a crer, irmão. Volta a crer. Bate na palma da mão e segura a mão dele assim, ó, segura, levanta para o alto, sacode e diz assim, ó: volta a crer, irmão. Respira fundo e volta a crer. Deus é contigo. Diga amém. Amém ou não amém? Hebreus 1,14, ó. Está aqui no telão, na versão ACF. Diz assim, ó, o meio corrigido fiel a versão, tá? Diz assim, ó: não são, Hebreus 1,14, não são todos anjos. Eu acho que eu não botei na ACF aqui, mas eu vou ler na ACF, deixa a ACF. Acho que o meu aqui está King James, mas deixa a CF. Diz assim, ó: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Deixa aí, deixa no 14. Na versão, coloca na, vocês já memorizaram aí, né? Coloca na versão King James atualizada, deixa eu ver como está, ó. É o mesmo versículo, tá? Só uma versão diferente. Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Será que tem alguém aqui que vai herdar a salvação? Meu Deus, vou ler de novo aqui. Não são todos os anjos. Quantos anjos? A metade dos anjos? 10 anjos? 1000 anjos? 1 milhão de anjos? Não são o quê? Todos os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação. Será que tem alguém aqui nesse lugar que vai herdar a salvação? Aleluia. Então pega na mão da pessoa que está do teu lado, pega na mão, fecha os corredores, pega na mão, fecha os corredores, pega na mão. Quem está fazendo os registros, as fotos hoje? Quem está? Cadê Débora? Deu dor de barriga? Levanta a mão da pessoa que está do teu lado, o mais alto que você puder. Começa a agradecer o Senhor pela palavra nessa noite. Fecha os teus olhos e agradece. Agradece ao Senhor nessa noite. Paizinho querido, Paizinho amado, obrigado por mais um domingo, Senhor, que nós estamos aqui nesse santo lugar, por essa família linda que o Senhor nos deu. Obrigado pela pessoa que está à direita, Senhor, sacode a mão da pessoa que está à direita. Obrigado pela pessoa que está à esquerda, sacode a mão da pessoa que está à esquerda. Em uma corrente, Senhor, corpórea, mas não só de corpo, de alma e de espírito também. Nós liberamos unção,
unção, nós liberamos graça, nós liberamos alegria, nós liberamos fogo do Espírito, nós liberamos esperança nessa noite, em nome de Jesus, meu Deus. Céus abertos sobre cada família que está aqui, que a tua alegria invada as nossas casas, a vida dos nossos filhos, o nosso casamento, as nossas empresas, a nossa história, que o mar se abra, Senhor, e o rio flua, limpando, purificando, sarando, impulsionando, acelerando a história de cada um que aqui está. Em todos os caminhos haja avanço, prosperidade, graça, o peso da glória de Deus, em nome de Jesus, a Shekinah, o cavode do Senhor, sobre cada família, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Eu te peço que não seja eu a falar da minha própria vontade, Senhor, que seja o teu Espírito a fluir com poder, com autoridade sobre a tua igreja, porque a tua palavra é vida, a tua palavra é cura, a tua palavra é transformação, é chave que abre porta que homem nenhum é capaz. Vem com a tua palavra e faz a tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Forte essas palmas ao Senhor. Enquanto você aplaude, diga glória, glória a Deus. Diga graças a Deus. Sente-se, por favor, tome seu assento. Aleluias. Respire bem fundo. Diga obrigado, Jesus. A mesa está posta e tem um banquete que o Senhor preparou para nós. As pessoas que estão em casa vão receber também. Não é a mesma coisa. Participar online, participar presencial não é a mesma coisa, não é. Não é. Dizer que é a mesma coisa é uma mentira, ou uma ignorância, uma fala por falta de conhecimento. Por que não é a mesma coisa, pastor? Porque nós não somos só alma e espírito, nós somos corpo também. E quando nós estamos aqui, o nosso corpo está aqui. E o nosso corpo, ele tem neurosensores. Nós captamos tudo que está acontecendo, que está sendo liberado aqui. É diferente. Nós recebemos na totalidade. Quem está em casa assistindo online não consegue receber na totalidade. Mas nós que estamos aqui, nós conseguimos receber na totalidade tudo que Deus tem para liberar. Mas você que está em casa, por algum motivo não conseguiu estar presente, você vai receber em algum nível o que Deus está liberando aqui, nessa noite também. Em nome de Jesus. Dando continuidade à palavra sobre batalha espiritual, nós estamos entendendo que o tema batalha espiritual é muito mais profundo do que começar a fazer uma oração. É necessário uma compreensão daquilo que a maioria não compreende. O que vocês estão aprendendo aqui, a maioria dos pastores não sabem. Pasmem. A maioria dos pastores não sabem. O nível de palavra que eu estou trazendo aqui para vocês é um nível superior ao que é ensinado nos cursos de teologia. Se você souber desfrutar, se alimentar de forma correta, todo domingo aqui, espiritualmente falando, se alimentar, pastor, sim, porque da mesma forma que o teu corpo físico precisa de alimento, o teu corpo espiritual precisa de alimento. Quem está entendendo isso, diga amém. Quem aqui já ficou fraco porque passou muito tempo sem comer? Levanta a mão e diz, eu. Da mesma forma é espiritualmente. Se você não come adequadamente, se alimenta adequadamente, espiritualmente, você vai ficar fraco também. Por isso que eu sou muito zeloso em trazer um alimento todo domingo aqui.
que você possa sair daqui nutrido espiritualmente, alimentado espiritualmente, fortalecido espiritualmente, cheio, e não só cheio, transbordante, para que você possa sair por aquelas portas e cumprir o propósito e a chamada para o qual Deus te chamou, te comissionou. Fiquei muito alegre essa semana por ver as pessoas que vieram do encontro com Deus transbordando, ativando familiares, ativando amigos, liberando sobre a vida de outros aquilo que Deus derramou. O que é isso? Isso é transbordo. É a guerra, é a batalha interna que está sendo vencida. Quando você vence a batalha interna, você sai do egoísmo, ou do egocentrismo, para o cristocentrismo. O que é isso, pastor? Egocentrismo é o ego no centro, cristocentrismo é Cristo no centro. Eu tirei o ego, a minha vida se movia pelo ego. Eu tirei o ego e eu coloquei Cristo. A minha vida não se move mais pelo ego, a minha vida se move por Cristo, porque em Cristo o meu propósito foi revelado. Propósito esse que foi criado antes da fundação do mundo. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Claro, a galera que está chegando, que ainda não consegue acompanhar o nível de palavra que é entregue aqui todo domingo, fica tranquilo, que vez ou outra eu faço uma recapitulação. As ministrações estão todas no YouTube, para você que quer aprender, que quer mergulhar, para você mergulhar e aprender mais. Quando nós encerrarmos essa série de mensagens, a gente vai para outra, para descortinar mais ainda, abrir teu entendimento, você sair da condição de ignorância, de imaturidade, e pela ativação de fé, caminhar na direção de maturidade, de sabedoria. O meu desejo não é só te fornecer conhecimento, é te dar o empurrão espiritual necessário para você construir tua própria história com Deus, para você ter suas experiências espirituais, para você ser íntimo do Espírito Santo, para você aprender a usar os dons que Deus te deu, exercitá-los para a expansão do reino, cumprir a tua missão com muita excelência, sem se desviar para a direita nem para a esquerda, permanecer firme, mesmo diante do dia mau, porque o dia mau vem para o justo e vem para o injusto, o dia mau vem para o crente e vem para o não crente, o dia mau vem para todos, mas aqueles que fazem a leitura espiritual correta, vindo o dia mau e passando o dia mau, porque o dia mau vem e vai, ele vem mas não fica, ele passa. Quando ele passar, você que está firmado, você que faz a leitura espiritual correta, vai ser encontrado firme. Infelizmente muitos caem, muitos são destruídos por imaturidade, ignorância, falta de leitura espiritual correta. Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer com você. Quantos tomam posse? Quando a gente vem aqui para o texto de Hebreus, o texto de Hebreus aqui que nós acabamos de ler, ele vai trazer uma clareza, uma clarificação, vai deixar claro sobre o que são os anjos. A maioria de nós temos uma compreensão errada sobre os anjos. O que são os anjos? A palavra anjo, no original, ela significa mensageiro. Eu quero que você escreva aí, pode deixar o texto no telão. Eu quero que você escreva aí, anjo no original significa mensageiro, só que anjo que significa mensageiro. Então quer dizer que o anjo é um mensageiro? Não. Mensageiro é o ofício. Então o que é o anjo? O ofício dele é levar a mensagem, é transmitir a mensagem, é ministrar. Por isso que lá em Apocalipse, quando a Bíblia vai falar lá em Apocalipse, que existem cartas que serão entregues às 7 igrejas,
aos anjos das 7 igrejas. Olha só, porque aos anjos das 7 igrejas, está se referindo aos seres espirituais? Não, está se referindo àqueles que são mensageiros naquelas igrejas, porque anjo significa ministrador, mensageiro, ok? Por isso que, eu não sei se você já ouviu falar do termo, quem que é o anjo dessa igreja? Quem que é o pastor dessa igreja? O pastor dessa igreja é o anjo dessa igreja. Quem já ouviu esse termo, essa analogia? Levanta a mão. Ok. Está errada, pastor? Não, porque anjo significa ministrador, mensageiro. Ok? Beleza, gente? Tá? Então, anjo, o significado de anjo é ministrador, mensageiro. O anjo é um mensageiro. O anjo, ser espiritual, não é o que ele é o ofício dele. Qual que é o ofício dele? Mensageiro, ministrador, ok? É um guardião, tá? Mas o que é o anjo então, pastor, no tocante à natureza dele? Estou ensinando isso aqui para você, porque eu sei que tem gente que gosta de aprender de forma mais profunda. Se você não está conseguindo entender, também não tem problema, fica tranquilo. Tem alguma coisa que você vai receber de Deus dessa palavra. Quem está entendendo isso, diga amém. Ok? Então o que é o anjo? O que o anjo é, pastor? Se tratando da natureza dele, da identidade dele. O que ele é? Ele é um espírito. Anote, tá? Ofício, mensageiro. Natureza, espírito. Ele é um espírito. O anjo é um espírito. Qual que é o ofício dele? Ministrador, mensageiro. Anota isso. Tá? Então a gente vem para cá e a gente vai ver aqui em Hebreus 1,14 o seguinte: não são todos os anjos espíritos ministradores. Olha só, o que ele é? Espírito. Qual que é o ofício? Ministrador. Ok, gente? O que ele é? O que ele é, gente? Espírito. Espírito. Tá? É o que ele é, a natureza do anjo, espírito, ok? Qual que é o ofício dele? Mensageiro. Os anjos, como está claro aqui, os anjos, eles são enviados para servir. Servir quem? Servir quem? Os que herdarão a salvação. Então, vamos lá, ó, presta atenção. Está escrito lá em Salmo 91. Você passou a vida toda com a Bíblia aberta no Salmo 91 na sala e você não sabe o que é que tem escrito, né? Mas está escrito lá no Salmo 91 que Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso favor. Amém ou não amém? 1000 vão cair de um lado, 10.000 de outro, mas você não será atingido. Quem recebe essa palavra? Então, olha e escute. Anjos, ofício dos anjos, ministradores. O que eles são? A natureza, espírito. Eles são enviados para quê? Para servir. Servir quem? Diga assim, ó, nos servir. Nos servir. Quem que vai herdar a salvação aqui, gente? Quem que vai herdar a salvação aqui? Então os anjos são enviados para nos servir. Presta atenção, para você entender, tá? Os anjos, eles foram criados antes do homem ser criado. Eu já trouxe uma série de ministrações ano passado sobre anjos e tudo mais. Quem estava nas ministrações sobre a trajetória de Lúcifer, levanta a mão. Ok, então você já aprendeu um pouquinho, né? Os anjos foram criados antes dos homens. Nações de anjos povoaram a terra antes do homem ser criado. Eu não vou explicar isso hoje, né? Eu já expliquei em outro momento. Talvez Deus nos dê a oportunidade de falar novamente sobre esse assunto. Mas só para encaixar com o que eu vou te explicar agora. Todo espírito, o anjo é um quê? É um espírito. Todo espírito foi gerado em Deus, foi gerado dentro de Deus, antes das coisas serem feitas. O termo bíblico é, antes da fundação do mundo.
inclusive o teu espírito, porque você é corpo, alma e espírito. Daqui a pouco eu mostro aqui na Bíblia, se você é tripartido, é corpo, alma e espírito. Deixa eu mostrar logo, para a gente não perder o time aqui, ó. 1 Tessalonicenses 5:23, coloca aí, Camila, por favor. 1 Tessalonicenses 5:23, ó, só para a gente não perder o time aqui do que está sendo dito. Coloca aí. Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo, diga espírito, alma e corpo, sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você é corpo, alma e espírito. Quem lembra que eu ensinei no começo aqui sobre a Nefesh, a Neshama, o Bassá e a Nefesh? Quem lembra? Quem estava nessa ministração? Espírito, o corpo e a alma vivente. Quem lembra dessa ministração? Ok. Corpo, alma e espírito. O espírito, o teu espírito, foi feito antes da fundação do mundo. Antes de Deus fazer todas as coisas, Ele já tinha feito o teu espírito dentro dele, Ele já tinha gerado dentro dele. Antes de Deus criar todas as coisas, Ele já tinha criado você em espírito dentro dele. Tem gente que tem dificuldade de entender isso, mas tudo bem, não tem problema, tá? Busque entender até onde você conseguir. Se você não conseguir entender tudo, também não tem problema, fica tranquilo, tá? A matéria, eu quero que você escreva assim, ó, a matéria Deus cria, o espírito Deus gera. Escreve. A matéria Deus cria, o espírito Deus gera. Todos os espíritos, o seu espírito, os seres espirituais, todos os espíritos foram gerados em Deus antes de Deus fazer qualquer outra coisa. Como que foi gerado em Deus? Eu expliquei isso aqui, que é como uma mãe que gera um filho dentro dela, assim Deus gerou todos os espíritos dentro dele. Por isso que na Bíblia diz assim, ó, Deus é o Pai dos espíritos. Antes de Deus criar todas as coisas, o que é que Deus estava fazendo? Você já fez essa pergunta? O que é que Deus estava fazendo antes de Deus criar todas as coisas? Para você que gosta de se aprofundar, você vai anotar assim, ó, pericorese, você vai anotar. Pastor, o que? Pericorese, você vai anotar. O que é a pericorese? A pericorese é a dança da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a dança da Trindade antes de Deus fazer todas as coisas. Eles dançavam e se aprofundavam entre si. O Pai no Filho, o Filho no Pai, o Espírito no Pai, o Filho no Espírito. De forma tão profunda, essa dança da Trindade, antes da fundação de todas as coisas, que essa dança chamada pericorese, esse se envolver da Trindade antes da fundação do mundo, gerou todos os espíritos existentes. Por isso que os espíritos não foram criados, eles foram gerados em Deus, antes da fundação do mundo, nessa dança da Trindade. E a matéria que nós conhecemos foi criada, Deus criou todas as outras coisas, mas os espíritos não, foram gerados em Deus. Como eles foram gerados em Deus, dá-se o nome para Deus de Pai dos Espíritos, porque eles foram gerados em Deus. Agora, vamos lá, pastor, quer dizer que Deus é Pai de todos os espíritos? Sim. Ele é Pai de todos os espíritos. Depois eu vou aprofundar isso com você, né? A gente não vai aprofundar hoje, mas só para você compreender. Deus é Pai de todos os espíritos? Sim. Deus é o meu Pai, pastor? Depende. Por quê? Porque tem uma diferença entre o ser humano e os seres que são espirituais, somente espirituais. O que é um anjo? Um anjo é um espírito que possui uma alma, uma personalidade nesse espírito. O que é o ser humano? O ser humano é uma alma que tem um corpo natural, que é esse físico, e tem um corpo espiritual. Quem estava no dia que eu expliquei sobre isso?
Então é físico, é corpo físico, é a alma e é o espiritual. Corpo, alma e espírito. Quando o homem, que é tripartido, corpo, alma e espírito, está aqui na tela, a gente colocou aqui, ele está vivendo aqui na terra, o espírito dele não tem personalidade. A alma tem, mas o espírito não tem. A alma tem, mas o espírito não tem. Vamos lá, de novo. A alma tem, mas o espírito não tem. Por que esse espírito não tem personalidade? Porque ele está caído. Ele está caído, ele está desconectado de Deus. Desde quando Adão e Eva pecaram lá no Éden. Porque a desobediência de comer do fruto trouxe a morte. E eu já expliquei para vocês que morte no original significa desligamento. Então o espírito do homem foi desligado do espírito de Deus. O espírito do homem morreu. Esse espírito humano agora não tem nenhuma personalidade, ele está morto. Aí Jesus vem. Quem já ouviu falar de Jesus aqui, levanta a mão e diz glória a Deus. Jesus vem para dar a oportunidade a esse homem que está desligado de Deus e está morto por causa do pecado, por causa da desobediência. Jesus vem e dá a oportunidade a esse homem de se religar a Deus, de se reconectar a Deus, que é pai dos espíritos, mas não é pai desse ser humano, porque o espírito dele está desligado do espírito de Deus, está desligado de Deus. Aí Jesus vem, paga o preço da condenação do pecado. Jesus não tinha pecado, mas ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Já dizia o profeta messiânico chamado Isaías: é o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Posso ouvir um glória a Deus aí? E aí ele vai até o fim carregando as nossas transgressões, os nossos pecados, e o salário do pecado é a morte. Então ele vai para a cruz, ele morre, ele paga a sentença que era nossa, para que nós possamos ser absorvidos pelo sacrifício de cruz, pelo sacrifício de Jesus. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim: o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Aí, presta atenção nisso aqui. O meu espírito é o que me conecta a Deus, ou que me desconecta de Deus. Como eu pequei, o meu espírito morreu e se desligou do Espírito de Deus. Se desligou. Agora, eu não tenho como mais me relacionar com Deus, eu não tenho como mais viver a vida verdadeira, a vida que Deus tem para mim. Eu vivo essa vida corrompida que o mundo me ensinou, essa vida passageira, efêmera, essa vida de transgressões, de perversões, essa vida de mentira. Mas através de Jesus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, João 3,16, Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, então quer dizer que eu tenho que crer, eu tenho que crer que Jesus levou sobre si os meus pecados, as minhas iniquidades, Ele pagou o preço que era para eu pagar, Ele foi lá no meu lugar, e hoje eu tenho a oportunidade de ser absorvido, em Cristo eu tenho a oportunidade de herdar essa salvação que nós lemos em Hebreus, inclusive eu tenho anjos que vêm me servir, ao meu benefício, ao benefício daqueles que herdarão a salvação. Quer dizer que em Cristo eu tenho como herdar a salvação, pastor? Sim. Mas deixa eu te falar, o mais importante, o mais precioso, não é a salvação. O quê? Não, pastor, não. O mais lindo e o mais precioso é você, através do novo nascimento.
o teu espírito que morreu, em Cristo ele nasce de novo, e te reconecta com o Pai, te fazendo agora filho de Deus. Mais importante do que a salvação, é o fato de você ser filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12, coloca no telão aí, Camila, por favor. João capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uau, uau! Através do novo nascimento, teu espírito estava o quê? Morto. Morte significa desligamento. O teu espírito se desligou do Espírito de Deus, ou seja, morreu. E agora, em Cristo, ele tem a oportunidade de nascer de novo e te reconectar com Deus, porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Só existe um mediador. Até hoje, o Vaticano considera Maria medianeira, mas está escrito na palavra de Deus: só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse mediador se chama Jesus Cristo. E Jesus, o teu espírito que está desligado, através de Cristo, que faz essa mediação entre você e o Pai, o teu espírito nasce de novo. É o milagre do novo nascimento. Repita: milagre do novo nascimento. Um dos príncipes da época de Jesus, presta atenção, um homem muito conhecido, muito rico, de uma patente altíssima, chamada Nicodemos, recebeu um discipulado sobre o nascimento, o novo nascimento, tete a tete com Jesus. Pega a tua Bíblia aí e abre comigo. Vou te mostrar aqui. João capítulo de número 3, versículo 1. Só para a gente finalizar aqui. João capítulo 3, versículo 1. Diz assim, ó. Está aí no telão? Ok. Diz assim, ó. E havia, a gente vai ler o verso 1, o 2 e o 3, tá? E havia entre os fariseus um homem chamado, o quê? Nicodemos, príncipe dos judeus. Ó a patente do camarada. Príncipe dos judeus. Verso 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Uau! Diga, tem que nascer de novo. Diga, tem que nascer de novo. E esse novo nascimento, ele só é possível em Cristo Jesus, onde o nosso espírito que está morto, em Cristo, ele nasce de novo, e nos reconecta com Deus, que é o Pai dos,
o que, gente? Dos espíritos. Nos reconecta com Deus, que é o Pai dos espíritos. Quando você é reconectado com Deus, Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, entra no teu espírito. E você passa a ser habitação, é o que está escrito. Você passa a ser habitação, santuário do Deus vivo. Uau! Agora o teu espírito, que não tinha uma personalidade, ele tem uma personalidade. Ele tem a personalidade do próprio Deus. Porque Deus habita no teu espírito, habita em você. Diga glória a Deus. Mas a tua alma, olha lá, a tua alma, ela precisa ser governada. Porque senão, se a tua alma não for governada, se você não dominar a tua alma, as raízes que você tem, pecaminosas, dessa cultura pecaminosa, elas vão aflorar dentro de você. E você vai começar a fazer o que não é para fazer. Mesmo tendo recebido Jesus como teu Salvador, mesmo tendo tido uma experiência com Deus, é uma luta da carne contra o Espírito. Coloca aí na tela para mim, Camilo, Gálatas capítulo 5, versículo 16, você pode anotar aí, olha só. Portanto, vos afirmo, vivei pelo... O que, gente? Quem está vivo aqui comigo? Vamos lá. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. A carne vai aflorar, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quem lembra que eu já falei sobre isso? A queda no corpo, na alma e no espírito. Quem lembra, gente? Olha só, então ele vai dizer aqui, portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Verso 17, se conecta, presta atenção, escuta. Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Verso 18, contudo, se sois guiados pelo Espírito, quem é guiado pelo Espírito Santo aqui, diga amém. Já não estáis subjugados pela lei, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, verso 20, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Coloca o 22 aí, Camilo. Entretanto, receba. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Quem crê que essa palavra é de Deus, queridos? A maior batalha espiritual, ela é dentro, ela acontece dentro. Saia daqui nessa noite com a decisão de ser um filho de Deus, uma filha de Deus de verdade. Pastor, para ser filho de Deus tem que receber a Cristo, pastor, sim.
Eu não recebi ainda, daqui a pouco você vai ter a oportunidade de receber. Pastor, eu estou afastado, daqui a pouco você vai ter a oportunidade de voltar para o corpo, de se reconciliar. Fica tranquilo. Mas tome uma decisão hoje, de não parar, de não aceitar que a carne, as obras da carne dominem você. Toma a decisão hoje, de construir um ciclo de relacionamento de pessoas apaixonadas pelo reino de Deus. Já dizia o apóstolo Paulo, as más companhias corrompem os bons costumes. Sim ou não, gente? Da mesma forma que o inverso também é verdadeiro, as boas companhias, elas consolidam os bons costumes. Quando você está perto de alguém apaixonado pelo reino de Deus, você começa a se apaixonar, teu coração começa a queimar, começa a arder, tua mente começa a se expandir para o reino de Deus, você começa a acreditar que você é capaz. Começa a raciocinar hoje de uma forma inteligente. Ambientes, pessoas, não se coloque em circunstâncias que vai sabotar a tua vitória em Cristo. Não faça isso. Seja inteligente, seja intencional, domine as suas emoções e a partir de hoje decida viver uma vida de vitória em Cristo Jesus, uma vida de progresso espiritual. Olha, talvez você tenha um dia que deu uma cambaleada, o pé meio que sai do canto ali, mas fica tranquilo, manda uma mensagem para alguém, pede oração, confessa, pede ajuda, sabe? O que você não pode é se isolar e morrer de vez. O diabo, quando ele quer destruir, matar alguém, ele isola primeiro, gente. Ele isola, porque você isolado é mais fácil de matar, é mais fácil de destruir. Conversa com alguém, mas conversa com as pessoas certas. Não conversa com quem vai ser conivente com teu erro, não. Sabe qual que é o melhor amigo? Diga qual é, pastor. Sabe qual que é o melhor amigo? Diga qual é, pastor. É aquele que não tem medo de dizer na nossa cara o que a gente precisa ouvir. Esse é o melhor amigo. Eu já vi muita gente chegar para mim e dizer assim: pastor, fulano não está bem, eu não tenho coragem de falar nada. Olha, então você é um amigo da onça. Que diabo de amizade é a sua? A amizade do diabo. Porque amigo, irmão, eu vou lhe dizer uma coisa. Aquele amigo que quando você precisa de um puxão de orelha, ele dá um puxão de orelha que você fica com raiva dele, de tão forte que ele puxou sua orelha. Esse é o melhor amigo, valorize. Valorize. Agora aquele amigo que você chega com vitimismo, com ladainha, e ele fica passando a mão na sua cabeça, ou então ele tem mais ferida do que você, aí ele lambe sua ferida, você lambe a dele. Você está errado, você está errado, essa amizade não é saudável. Comece a repensar as suas amizades, comece a se avaliar nessa jornada, nesse percurso, senão você, todas as vezes que você estiver prestes a dar certo, você vai sabotar a tua própria conquista e vai dar muito errado, porque está se repetindo. Você precisa se avaliar. O diabo tem usado as mesmas estratégias, as mesmas ferramentas para te destruir, tu não percebeu, aí você muda de igreja, você muda isso, muda aquilo e continua da mesma forma, porque a questão não é externa, a questão é interna. Quem está entendendo isso, gente? Há uma luta da carne contra o espírito, e você precisa decidir, não alimentar a carne, as obras da carne, pelo contrário, vivificar o espírito, através do amor, da longanimidade, da benignidade, da paz, do domínio próprio, da temperança. Quem está entendendo isso, gente? Essa decisão eu não posso tomar por você, eu não posso, é uma decisão que você tem que tomar, e você não precisa estar pronto para tomar essa decisão, não, você só precisa dar um passo de fé.
Um passo de fé. Um passo de fé. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, Deus passa a ser teu pai. E você passa a ser filho, que tem uma missão para cumprir nessa terra. Você está aqui, mas teu lugar é no reino de Deus. E assim como Cristo hoje, que venceu a morte, está sentado no trono e reina com o Pai, nós também, é o que está escrito em Apocalipse, aos vencedores sentarão comigo no trono e reinarão comigo, assim como eu estou sentado no trono à destra do Pai e com Ele reino. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé no seu lugar.